Neiva Lúcia Schwan Machado. Neiva, prazer ter você aqui hoje. Quando que você começou a trabalhar no festival? Eu fiz, acho que um dos primeiros concursos que teve, né? 1988. Eu comecei 5 de julho de 1988. Eu era praticamente uma criança. E em qual setor que você começou a trabalhar? Eu comecei na reprografia e audiovisual. Cuidava da reprografia e do audiovisual. E depois, quais setores que você trabalhou ao longo da Trabalhei sua carreira? na biblioteca, trabalhei acho que um ano na biblioteca e depois fui para a área da educação, né? A pedagogia e o SECA. Fiquei 5 anos no SECA, daí eu fui para o CCET. Estou agora lá até hoje. Faz um tempão, né? Acho que no CCET faz 19 anos que eu estou no CCET. E qual a sua relação com a história da Festival, da Unioeste, assim, pensa? Bom, eu já vi de um tudo aqui, né? Desde tristeza, alegria. No começo era muito difícil, né? Pra a gente, que nem eu trabalhava de manhã e de noite, né? E de noite só tinha um ônibus. Se perdesse esse ônibus, você tinha que ir embora a pé. E eu moro ainda, não na mesma casa, mas dá 10 quilômetros daqui, né? No bairro lá daqui eu moro, no Coqueiral, né? Então, tinha uma lotação só, a gente não tinha carro também, né? Então tinha que... Eu não fui assim, algumas vezes eu fui a pé, né? Para casa à noite. À noite? À noite, Era bem difícil, né? Então eu trabalhei da noite de 88 até 91. Daí, 91 eu comecei a trabalhar de dia já. Eu já trabalhava na biblioteca, né? Sim. E como que era o festival quando você começou a trabalhar aqui, bem no começo? Bom, aqui era só os blocos, esse bloco aqui não tinha ainda, era só até o F, bloco F. Daí tinha, aqui no bloco G, era uma oficina, tipo garagem de carros, né? Até a gente fazia um churrasco ali, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia por nome, sobrenome, né? Hoje em dia eu não sei mais da metade de quem trabalha aqui, né? Quantas pessoas mais ou menos que tinha, quantos funcionários que tinha trabalhando aqui? Devia ter uns 30 funcionários. Fora os professores, né? Mas não tinha mais que isso, não. Era bem pouca gente, né? Desses 30 acho que deve ter 3, 4, uns 4 que ainda estão trabalhando, né? Estão na ativa, né? E quais são suas memórias assim, mais vívidas desse tempo da Festival, depois do Unioeste? O que mais te marcou? Mais me marcou foi a transição, né? A transição, inclusive, foi num dia que as lotações estavam de greve. Então, eu tive que vir a pé da minha casa aqui para assinar uns papéis, né? Até o Calçavara, que estava na organização, né? E eu demorei, assim, 2h30 para vir, para chegar aqui, e 2h30 para voltar, né? Chegou a dar bolhas nos pés, né? Mas essa foi a transição, quando da Festival para Unioeste. Até foi ali no hall de entrada, né? E ali era a biblioteca e tinha um hall de entrada ali no auditório, né? E ali foi feito essa transição da Festival para, acho que era Funioeste, ainda o Unioeste, mas era Unioeste já. Essa foi assim um dia que me marcou muito. Eu ter que vir a pé, senão, se não viesse naquele dia, iam cortar, né? Eles reenquadraram as pessoas, né? A gente assinou. No caso, vocês, quem já trabalhava aqui continuou, quem era da Festival continuou. Sim, eu já tinha feito o concurso, né? Eu já era eu acho que eu fui do segundo concurso, mas foi um concurso em janeiro e um em fevereiro. Eu fiz o segundo. E os outros foram reenquadrados, né? Até eles tinham medo de que eles iam ser demitidos, né? Porque eles não tinham feito o concurso, mas aí eles foram
enquadrados, né? Acho que do concurso devia ter umas 4 ou 5 pessoas só que fizeram o concurso naquela época. E o resto era tudo contratado, né? Tinha seletista na época. Né? Sim. E os professores, assim, o que você lembra deles? Tem algum que te marcou mais? O que você lembra, assim, de quando era festival ainda? Ah, tem sim, tem alguns sim. Eu lembro que tinha sempre 2 professores que ficavam na esquina, no mesmo horário, na esquina da sala, assim, vendo a movimentação, né? Tinha professor, lembro do professor Bertolino, que já faleceu, né? Ele era, assim, uma pessoa muito querida. Todo mês ele trazia um chocolate para mim, porque eu atendia ele bem, e para minha colega que era fumante, né? Ele trazia uma carteira de cigarro para ela. Mas teve também, assim, alguns momentos de algumas, assim, não tão agradáveis, né, de discussões, né, que assim, teve uma professora que, uma vez que eu presenciei, ficou muito exaltada, né, derrubou as cadeiras, mas passou logo, né. E a transição, como que foi esse momento quando mudou de festival para a Unioeste? Como foi tudo isso? Como foi passar por tudo isso? Eu acho que até foi mais fácil, né? Porque aí, quando eu entrei aqui, os alunos ainda pagavam metade de mensalidade, né? Eu pagava uma mensalidade ainda. E depois ficou mais fácil, né? Mais recursos, né? Para Deixa eu desligar aqui. Eles tiveram, acho que mais recursos, né, para contratar. Foi feito mais concursos, né? Não tanto para técnico, mas mais. Todo ano tinha concurso para professor. Eu comecei a trabalhar com um concurso, depois que eu saí da biblioteca, fui trabalhar no SECA. Eu trabalhei, eu acho que até o 29º concurso eu trabalhei docente, né? Todos os concursos. Ou na organização, ou eu cuidava mais da parte de pagamento, né? A reitoria fazia os pagamentos e eu que fazia aqui no campo, né? Teve uns momentos também de bastante dificuldades. Depois, apesar que eu não peguei muito eu peguei acho que um ano, 2 anos quando era festival, peguei mais, 3 anos. Na organização, então, nas bancas também, não era igual. Agora está bem melhor, né? Pessoal, cada setor cuida do seu, né? E nessas épocas aí, acho que até o 30, o 30º, que agora acho que está no 34º, né? Era só uma equipe que cuidava, né? Agora mudou, cada centro cuida, é tudo junto, mas cuida dos seus, né? Então ficou mais fácil cuidar. Naquela época teve um episódio também da FECIVEL, né? Uma noite, no início da aula, mandaram todo mundo embora porque tinha uma bomba em algum lugar, né? Aí foi evacuado tudo. Mas tudo era mentira, acho que era época de prova, né? E algum aluno ligou para telefonista e falou, eu coloquei uma bomba, aí vai explodir tudo isso. Mas não tinha nada. E naquela época não tinha identificador de chamadas, né? Então a gente não podia saber se era verdade ou de quem que ligou, né? Mas foi bem divertido. E tem alguma situação, assim, alguma outra situação assim, que marcou muito o seu trabalho, seja na Unioeste ou na Festival, nesse tempo todo que você está trabalhando aqui?
Tem vários. Teve uma época, uma época não, acho que foi em 2000, 90, no final dos anos 90, 99 por aí, a gente fez 5 PPPs para, assim, em questão de 6 meses, para ver se a gente conseguia cursos novos, né? Psicologia, música, teatro, tinha jornalismo e tinha mais um. Então foi feito assim um mutirão no SECA, né, para fazer esses cursos e fazer os PPPs, e a gente trabalhava das 8 da manhã à meia-noite. Aí fomos lá na SIC para divulgar para a sociedade, né, esses cursos, né. Daí até eu fiz uma lista de presença, e daí uma professora que não gostava de alguém do SECA, que o computador não corrigiu a palavra campus, né? Não reconhecia a palavra campus. E daí estava escrito campus com O, né? Uhum. E daí essa professora veio tirar satisfação durante a reunião, assim, falou como é que uma pessoa de letras escreve um negócio de errado aqui, mas deu um ovo e eu estava grávida, então a grávida fica mais sensível, né? Uhum. Aí aguentei bem firme até terminar a reunião, né? Mas acabou a reunião, eu comecei a chorar e ninguém mais conseguia fazer eu parar de chorar, né? Acho que chorei umas 3 horas até eu me acalmar, né? Assim, eu acho que foi uma situação bem, bem chata, né? Não era nada comigo, né? Era uma rixa entre eles dois, né? Entre algum professor lá, e eles acabaram descontando em mim, né? Mas para atingir o outro, né? Então, achei que foi um momento bem, bem difícil, né? Uhum. E tem mais alguma coisa que você queira acrescentar em relação a como você está aqui desde quando era festival, você passou pela transição, por tudo isso, tem algo mais que... Olha, teve sim, até quando eles começaram a construir esses prédios aqui embaixo, que era só aqui, era mato aqui para baixo, né? Eu pensava assim, nossa, isso não vai dar certo. Eles começaram devagar, demoraram quase um ano para fazer as fundações, né? E de repente o prédio subiu e ficou pronto, né? Daí quando a gente entrou em 97 lá naquele prédio, só que não podia ligar muito as luzes, né? Que caía a luz, né? Aí depois, acho que demorou um ano, mas eles trocaram os disjuntores, né? Daí a luz ficava mais acesa, né? Podia ligar 2 computadores, né? Mas quando eu entrei aqui não tinha internet, não tinha computador, tinha máquina de datilografia, a gente tinha que fazer tudo com carbono. Tudo à mão? Tudo à mão, tudo com carbono. Os documentos? Os documentos, tudo, as notas da secretaria, né? As notas dos alunos, era tudo à mão. Nossa. Era bem, bem trabalhoso, né? Sim, totalmente diferente do que é hoje, né? Nossa, totalmente diferente. Quando veio os computadores, nós ficamos com um computador, era só assim, eles deram um computador para cada setor, mas só a CPU e a tela. A tela que era aquelas de tubo, né? Uhum. Mas não tinha impressora. E então não adiantava trabalhar a gente continuou ainda mais uns 2 anos só uma máquina, né? Máquina de... se errava, tinha que apagar com um corretor, né? Tinha que ficar cuidando quando digitava um ofício para ficar retinho dos 2 lados, né? Contar as batidas que a gente dava, né? Para não ficar fora, né? Isso contava
muito, né? Não que nem agora a gente digita ali, o computador arruma tudo. Beleza, né? É bem mais fácil. Bem mais fácil. Nossa, que interessante. Neve, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, que você lembra, assim? Não. Eu agradeço pela sua presença, então, pela Imagina. entrevista e pela colaboração aí nesse projeto dos 30 anos da Unioeste, né? Que você fez parte dessa história, né? Sim, continuo fazendo parte ainda. Muito obrigada pela sua Imagina. presença e pelo seu trabalho também. Imagina, obrigada a vocês.